Fala pessoal, beleza? Tô aqui de volta gravando mais este vídeo. Tô indo agora pra casa e almoçar com a minha esposa e com o meu filho. Eles estão em casa agora. Gravei o primeiro vídeo anteriormente ali. Se você não assistiu, peço pra você ir lá e assistir meu primeiro vídeo do canal. Esse aqui é o meu segundo. E como vocês sabem, barbeiro, ou pelo menos aqui na minha região é assim, barbeiros geralmente não trabalham na segunda-feira. Como esse meu cliente, ele também é barbeiro de profissão, então eu geralmente marco ele para segundas-feiras, para daí ele tá cortando cabelo comigo. E foi bem interessante nessa minha conversa com ele ali, que a gente estava falando um pouco a respeito de limitações, de até um dado que eu tinha lido recentemente, que a nossa mente ela é 5% consciente e 95% inconsciente. Ou seja, o que a gente é, em maioria, é o subconsciente. Aquilo que a gente vivenciou, ou aquilo que a gente foi programado ao longo da nossa vida. E esse meu cliente e amigo, inclusive de profissão, somos concorrentes, por assim dizer, porque trabalhamos em locais diferentes, mas mesmo assim temos uma grande amizade. Ele falou assim de uma limitação que ele tem, por exemplo, de falar em público, em grandes públicos. Em atender um cliente na barbearia, para ele é tranquilo, mas ele tem quase como se fosse uma fobia de estar em grandes quantidades de pessoas olhando para ele. E é bem interessante porque casou bem com a informação que eu tinha estudado recentemente sobre o subconsciente. Às vezes a pessoa ela não consegue progredir pessoalmente, progredir financeiramente, mudar de profissão, ter sucesso na família, né? Ou de repente até problema que alguns homens têm, por exemplo, de impotência, ejaculação precoce e entre outras coisas. Tudo aquilo que de repente lhe impede de você estar seguindo no propósito que você quer ou fazer aquilo que você gostaria de fazer, muitas vezes é algo que está lá dentro do seu subconsciente. É uma coisa que conscientemente você não gostaria que isso acontecesse, mas de repente foi algo que você passou na sua vida, algum trauma, às vezes até um traumazinho bobo na sua infância, ou às vezes até alguma ocorrência que aconteceu quando você ainda estava no útero da sua mãe. Mas isso são coisas que você tem como, sim, tá alterando essa configuração. De que forma? Psicólogos, hipnoterapeutas, às vezes até os coaching também podem estar lhe auxiliando a isso. Como é que acontece essa reconfiguração, por assim dizer? Como você pode superar esses problemas? O nosso cérebro ele é composto de células cerebrais, sinapses, e cada nova informação que entra no nosso cérebro ele forma uma sinapse. Basicamente é como se fossem raízes. E quando a gente consegue adicionar emoção, ação
né, se visualizar fazendo essa coisa, então ele vai criar uma sinapse mais forte. E por meio da hipnoterapia, o que acontece? A gente consegue estar desligando o fator consciente, abrindo o subconsciente, e onde a informação ela acaba não passando por aqueles filtros que de repente impedem de essa informação entrar na nossa mente. Então, se a gente agora somar a ideia de conseguir driblar a parte consciente que filtra o que entra, né, e consegue adicionar emoção, ação e você fazendo, então a gente consegue criar uma sinapse mais forte diante de certa lembrança ou diante de certa reação. E por consequência, ao invés de a carga elétrica cerebral passar pela sinapse mais fina, ele passa então pela sinapse mais grossa. Isso vai acabar lhe reconfigurando. Existem processos, inclusive, que é necessário você fazer uma regressão, não necessariamente entrando na parte mística ou religiosa, como alguns chamam, de vidas passadas, que até é uma coisa que eu não acredito, né? Mas você talvez faça alguma regressão voltando ao seu período da infância. Existe um vídeo aí bem interessante do Pyong Lee, que até eu recomendo vocês estarem assistindo aí no YouTube. Ele fazendo uma regressão com uma moça, e ele faz ela retornar de 5 em 5 anos, até que por fim ela chega aos seus 5 anos de idade. É bem interessante que quando ela regride aos seus 5 anos de idade, inclusive ela fala da forma com que ela falava na época que ela tinha essa idade. Ela até olha pra ele assim: mas por que eu estou falando contigo? Minha mãe sabe. E ela escreve da mesma forma com que ela escrevia quando tinha 5 anos de idade. E até ele pergunta pra ela, por exemplo, se eu não me engano, com 10 anos de idade, quais eram as amigas que ela tinha. E ela cita 4 pessoas. E quando ele pergunta qual era o melhor amigo dela na época da escola, quando ela tinha 5 anos, ela fala: era o Nathan. E quando ela volta ao seu estado atual, ao seu estado normal, e ele pergunta para ela de novo essas mesmas coisas que ela perguntou na regressão, que é uma técnica utilizada dentro da hipnose, tá? Ela não consegue lembrar de todas as amigas, ela lembra só de 2 e não das 4. E ela não lembra do seu amiguinho Nathan quando ela tinha 5 anos. Isso é só para demonstrar como às vezes a nossa mente ela trava alguma lembrança que a gente tem. Então, às vezes, aquilo que nos limita de a gente chegar no nosso objetivo pretendido nada mais é do que algo que a gente passou em nossa vida, alguma coisa que vivenciamos, alguma coisa que falaram, né? Ou alguma sensação que a gente teve diante de uma situação que talvez não era assim, mas a gente imaginou que era daquela forma, e isso criou uma certa configuração em nossa mente, só que hoje a gente não lembra mais o porquê que isso aconteceu. Então, se de repente você tem alguma limitação, alguma coisa que talvez lhe impede, lhe trava de você chegar aonde você gostaria de chegar, fazer aquilo que você gostaria de fazer, estar num estado que você pretendia, então talvez seria necessário você buscar um coaching, buscar um hipnoterapeuta, buscar um psicólogo,
para que ele então consiga identificar essa informação, criar uma sinapse mais forte indo por outro caminho, para fazer com que você tenha outras reações diante das mais diversas. Às vezes você, por exemplo, assim, quero mudar de emprego, mas sabe que você sente aquele extremo mal-estar, aquela dor de barriga, sabe? Chega às vezes até ficar doente, né? Ou de repente você quer empreender, abrir uma empresa, e também você vê que você não consegue, sabe? Às vezes são só configurações que você tem lá dentro do seu subconsciente, que você não sabe que estão lá, mas você já vivenciou, e que talvez você poderia estar reconfigurando essa informação. É algo que eu recomendo você a estar fazendo. Então assim, pegue uma folha de caderno aí, reserve para você um momento vago. O bom que eu vejo é de repente você achar um lugar assim, em contato principalmente com a natureza, próximo de uma lagoa, em cima de um morro, ou num pasto, alguma coisa assim, ou na praia, onde você se sente mais confortável, mais calmo. Analise qual que é o seu propósito, aonde você quer chegar. Agora já aplicando um pouquinho de técnica de PNL, Programa Neurolinguístico. Qual é o seu estado pretendido? Aonde você gostaria de estar? Analise qual é o seu estado atual, como você se encontra, como você é. Trace os planos. E se durante esse seu planejamento você sentir que tem alguma coisa ali lhe travando, lhe impedindo, busque esses especialistas, psicólogos, hipnoterapeutas, que eles vão lhe auxiliar a você alcançar esse objetivo. Não tem aquele pensamento de que mas só pessoas com problemas mentais procuram psicólogos. Não. Eles vão lhe auxiliar, sim, em você alcançar os seus objetivos. E não culpe as outras pessoas assim, mas isso foi coisa que meu pai me ensinou, sabe? Não culpe os outros. Seus pais, dentro daquilo que lhes foi possível, buscaram lhe passar, lógico, dentro de suas limitações, se esforçará ao máximo a ser bons pais, pelo menos eu acredito dessa forma. E às vezes essa configuração não foi intencional da parte deles, ou às vezes foi uma coisa que já veio de geração em geração. Existe até uma historinha que eu tive lendo essa semana, de um casal. Eu não lembro de todos os detalhes, eu só memorizei o filme que passa quando você lê essa informação. De que uma mulher gostava tanto do seu marido, e eles tinham recém-casado, que ela preparava o bife, e sempre ela cortava o bife em dois, fritava e dava ao seu marido. Passaram-se algum tempo, e sempre da mesma forma. Ela cortava o bife em dois e dava ao seu marido, como ele gostava de comer bife. O marido ficava intrigado, mas por quê? Por que ela sempre corta o bife em dois e me dá? Por que ela não corta em um pedaço só? E ele foi e perguntou para ela, ele disse, porque a minha mãe fazia assim. E ele, intrigado, mas por que a mãe dela fazia assim? Um dia desse ele foi lá, visitou a sua sogra, no caso a mãe da sua esposa, e perguntou para ela, eu gosto muito da minha esposa, vejo que ela gosta muito de mim, mas noto que ela sempre, quando ela corta o bife, ela corta em dois pedaços e serve ele para mim.
E ela falou que é porque você fazia assim. Mas por que você fazia assim, minha sogra? E ela responde, porque a minha mãe fazia assim. Então ele intrigado vai lá novamente e então pergunta a avó da sua esposa. Eu vejo que a minha esposa, ela gosta muito de mim e sempre ela prepara o bife sempre do mesmo jeito. Ela corta o bife, sempre corta em dois e me serve. E perguntei a ela disse que fazia porque a mãe dela fazia, e perguntei para a mãe dela, ela falou que é porque a senhora fazia também. Aquela senhora respondeu, eu fazia isso porque na época eu tinha uma frigideira muito pequena e não cabia um bife grande, então eu cortava ele em dois. Moral da história: às vezes aquilo que nossos pais nos ensinam, aquilo que de repente uma outra pessoa nos ensina, ela é influenciada por alguém, só que essa pessoa simplesmente aprendeu a fazer a coisa daquele jeito, mas não se questionou o porquê. E essa configuração, de repente, foi passada para nós também. Por isso, outra coisa que também é muito importante você fazer é sempre se questionar, mas por que certa coisa é feita? Por que fazer assim e não assim? Por que essa pessoa me ensinou a fazer daquele jeito? Isso tudo vai lhe ajudar você justamente a quebrar paradigmas, você alcançar os objetivos pretendidos. Nem que isso de repente seja só o objetivo de você ser uma pessoa melhor. São coisas tudo a você pensar. Então, faça esse exercício que eu lhe falei. Escreva quais são os seus objetivos. Veja como você se encontra hoje, quais são as suas crenças diante daquilo. E se de repente for necessário, procure um especialista. Beleza, gente? Estou chegando em casa. Espero que tenham gostado de mais esse vídeo. Se gostaram, deixem o seu like aí. Se inscrevam no canal. Se também não gostaram, sinalizem. Postem aí seus comentários, as suas dúvidas. Se notar alguns pontos dentro do vídeo que seria interessante eu explanar mais profundamente sobre isso, postem nos comentários aí, que com certeza eu vou estar gravando algum vídeo aí pra vocês. Beleza, gente? Valeu!